Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar de Jornada nas Estrelas Prodigy, né? A gente já fez um vídeo aqui dos 5 primeiros episódios, né? Depois a gente fez um vídeo do 6º ao 10º episódio, né? E aí a gente viu a primeira metade dessa primeira temporada, né? Que ela teve realmente um desfecho, ficou algumas semanas aí sem ter episódios novos, né? E agora a gente vai fazer a segunda parte, que é do 11º ao 20º episódio. E hoje eu vou conversar com vocês do 11º ao 15º episódios, tá? A gente vai bater um papo aí sobre isso, tá? Antes, as minhas impressões gerais, tá? Eu realmente estou impressionado com essa série, eu estou gostando muito dessa animação, tá? Eu já estou elencando, inclusive, essa animação, de repente, até acima de Strange New Worlds, tá? Como a melhor coisa de Jornada nas Estrelas aí, desde dessa era Kurtzman, né? Dessa nova era aí de Jornada nas Estrelas, que foi muito criticada no início, né? Mas que agora está mostrando. Começou com Lower Decks, né? Você ter uma melhora nessa série, depois você vai ter Strange New Worlds, né? Mostrando também uma melhora boa também nessa série, uma coisa que se aproxima mais, né, do que os fãs mais raiz gostam, né? E Prodigy realmente está surpreendendo, porque Prodigy ele tem uma animação, ele tem um conjunto de protagonistas que são inteiramente novos, mas eles têm uma interação muito boa, né, com o universo de Star Trek, né, com os personagens mais clássicos que a gente conhece, né, sobretudo a Janeway, né, no caso, né? Mas também você está vendo vários elementos, né, que a gente já tem de referência, né, em séries mais antigas de Jornada nas Estrelas aparecendo nessa animação. Então, para um fã antigo de Jornada nas Estrelas, essa animação é um prato cheio. Eu não sei se para o público, vamos dizer assim, alvo, que seria, sei lá, um público mais infanto-juvenil, um público mais adolescente, eu não sei se tem o mesmo impacto, mas para os fãs antigos essa série está sendo muito boa, a meu ver, tá? Eu tô com uma colinha aqui porque é tanta informação nesses 5 episódios que eu vou dar uma lidinha aqui, tá, gente? Para poder, vamos dizer assim, ter uma ajuda para conversar um pouquinho mais com vocês, né? A gente tinha visto, né, que tinha havido um desfecho lá no 10º episódio, né? Que o grande adivinho tinha enlouquecido, né? E que essa nave, né, a Protostar, ela consegue fugir, né, e ela vai começar a tentar se aproximar da Federação. E que a filha também do grande adivinho, que era Gwyn, ela tinha sofrido, né, uma perda de memória, assim como o pai dela, né, porque eles viram, né, a imagem não corpórea, né, do fugitivo Zero, né, do Zero ali no caso, tá? E ficaram meio zuretas das ideias, deram uma enlouquecidazinha ali. E a Gwyn, ela conseguiu se recuperar, mas ela não conseguiu recuperar a memória dela. O que vai acontecer, né? A gente sabe, né, que a Protostar, ela tem uma arma dentro dela, né, que o adivinho falou isso para Gwyn, né? Uma arma que tem como objetivo destruir toda a frota estelar, né, no caso, né? Então, todo e qualquer engenho da frota estelar não pode ter contato, né, com a Protostar, porque senão vai haver uma destruição em massa da frota estelar, né, no caso, então uma destruição daquilo, né, que seja da frota estelar que entrar em contato com a Protostar, né? E aí eles vão encontrar uma espécie assim de estação de retransmissão da frota estelar, vão entrar em contato com um tripulante, com um oficial que está nessa estação de retransmissão, né? E aí o que vai acontecer? Vai justamente acontecer isso que eu falei, né? Essa Protostar, ela vai começar a destruir essa estação de retransmissão, né, da frota estelar, né, no caso, né? E o mais interessante nisso tudo, né, é que como a enfermaria, né, dessa estação de retransmissão ela era mais sofisticada que a da Protostar, né, a Gwyn consegue recuperar, entendeu, sua memória antes da estação ser destruída, né, e ela alerta para a tripulação e alerta para a Jenny holográfica também que tem uma arma muito perigosa na Protostar, no caso, né. E aí é muito interessante a gente perceber também, né, que a Janeway, né, no caso, né, ela vai, né, a Janeway verdadeira, né, vai com a sua nave lá
procurar, né, a Protostar, né, chega na colônia penal e encontra o grande adivinho lá inconsciente, né, e ele ainda não está com todas as suas memórias recuperadas, né, e depois ela descobre pelo grande adivinho, né, que a Protostar foi roubada, né, por pessoas terríveis, coisa e tal, né, que eram as coisas que o grande adivinho falava ali, enquanto que ele ainda não estava com a sua memória completamente recuperada. Então a Janeway, de repente, ela sente, né, que a Protostar foi roubada por criminosos, né, que deram vamos dizer assim, algum fim para o Chakotay e que ela não sabe. Ela está sobre mãos erradas, a Protostar, né? Janeway é verdadeira, né, não a virtual, né? Ela vai começar a ter essa impressão, né, no caso, né? Uma coisa também que é interessante da gente falar, né, é que no 12º episódio, né, o que vai acontecer? A Protostar vai encontrar um cubo Borg assim meio que desativado e eles acreditam, né, que depois que eles tomam conhecimento da arma e não conseguem desarmar a arma, né, eles vão encontrar um cubo Borg, né, a Janeway virtual, a Janeway holográfica fala para eles o que é essa espécie Borg, qual é o perigo dela, né? E aí eles vão acabar tentando entrar no cubo Borg para ver se eles conseguem alguma resposta de como aquela arma, né, que está na nave deles, né, pode ser desarmada, né. Isso acaba sendo um plano muito ruim, né. O próprio Fugitivo Zero chega a ser assimilado, né, mas ele deixa de ser assimilado por quê? Porque ele é amado pela tripulação. Isso realmente foi o grande problema desse episódio, né, que a gente sentiu aquele dedo meio kurtzmaniano aí, né, de que essa assimilação Borg que a Fugitivo Zero acabou tomando, né, acabou sendo desmanchada porque ela fazia parte da tripulação da Prodigy, coisa e tal, ela ainda estava arrependida porque tinha acontecido aquilo com a Gwen, né, e aí de repente ela se sentiu amparada pelo amor de seus colegas e acabou sendo desassimilada por causa disso, né? É interessante a gente perceber também, né, que a Janeway verdadeira, né, ela vai encontrar a estação retransmissora destruída, né, e ela vai ficar ainda mais revoltada, né, com o que aconteceu e ela vai atrás desse oficial. Ela acaba descobrindo que esse oficial acabou fugindo, né, e ela vai atrás desse oficial para tentar descobrir o que aconteceu, né. Então isso vai mais acontecer no 12º episódio. Com relação ao 13º episódio, né? Com relação ao 13º episódio, o que vai acontecer? A Protostar, o que vai acontecer? Ela vai correr atrás de um sinal de socorro, né? De uma cultura pré-dobra, né? E aí, quando ela chegar lá nesse planeta, ela descobre que aquela cultura pré-dobra, ela tem uma cultura completamente ligada, vamos dizer assim, a ficar imitando, né, o que a Frota Estelar fazia, porque a Enterprise do Capitão Kirk passou lá 100 anos antes, né, e um alferes acabou caindo no planeta com a nave auxiliar danificada, coisa e tal, e ele entrou em contato com essa cultura pré-dobra, né, e eles começaram, né, a mimetizar, a meio que encenar aquilo daquela cultura pré-dobra. Só que tinha um problema, eles estavam morrendo por uma epidemia, o próprio Dal-Rel acaba ficando contaminado por essa epidemia, e essa epidemia, na verdade, ela estava acontecendo pelo vazamento de plasma, né, da nave auxiliar que estava contaminando o meio ambiente, e eles tiveram, né, que acabar consertando esse tipo de coisa, né, no caso. Né? Então, realmente, foi um episódio interessante que fez uma homenagem, né, à tripulação da série clássica, fez homenagem à Jornada nas Estrelas clássica que a gente conhece, né? E foi bacana nesse sentido aí esse episódio por causa disso, né? Esse é o 13, tá? O 14º episódio, né, é um episódio que, na minha opinião, tem um pequeno problema, porque foi um episódio altamente conveniente. Por que isso? A tripulação da Prodigy, sabendo que existe, né, o perigo dessa nave ser uma arma perigosa para a Frota Estelar, o que a tripulação da Prodigy faz? Enterra a Prodigy num planeta, vamos dizer assim, gelado, né? Tal como Hoth, lá em Guerra nas Estrelas, né? Império Contra-Ataca, né? E nesse planeta você tem contrabandistas, eles podem conseguir um transporte para qualquer outro lugar, né? No caso, né? Eles acabam encontrando o Okona, né?
A gente se lembra do O'Connor de TNG, que o O'Connor era um tremendo um trambiqueiro, coisa e tal, né? Eles acabam encontrando o O'Connor, né? E o grande detalhe também é que aquele oficial da estação de retransmissão que foi destruída também está no planeta, e a própria Janeway, né, verdadeira, chega com a sua nave ao planeta também, e todo mundo acaba se encontrando lá. Todo mundo foi para um mesmo planeta ao mesmo tempo, né? Foi uma conveniência de um roteiro aí que eu confesso a vocês que ficou meio esquisita, né? Mas paciência, né? A gente sabe que às vezes essas coisas acontecem, né? E aí o que acontece? A Janeway verdadeira acaba descobrindo, né, pelo oficial da estação de retransmissão, né, quem foi que fez as coisas, ele deu as características para a Janeway e coisa e tal, né, e a Janeway acaba encontrando, né, todo mundo se encontra, né, nesse episódio, acaba encontrando a tripulação da Prod e vai atrás da tripulação da Prod. Só que a tripulação da Prod tem que fazer o quê? Tem que fugir. Perdão, a tripulação da Protostar, né? Prod é a série, né? A tripulação da Protostar tem que fugir. Por quê? Porque se a Protostar tem algum tipo de contato com a nave da Janeway, vai destruir a nave da Janeway. E aí eles acabam fugindo, né, da Janeway, né? É um negócio bem complicado essa fuga, né, no caso, né? Porque eles não podem nem responder as frequências de saudação da Janeway, porque pode destruir a nave dela, né? E aí eles acabam, né, tendo a alternativa de que a Janeway acaba desabilitando a dobra deles, né? Eles iam usar, né, a dobra de protoestrela, né, para poder fugir da Janeway, mas ela acaba desabilitando a nave deles antes disso, né? E aí o que eles acabam fazendo, né? Eles acabam saindo de dobra perto da zona neutra, né? E aí a Janeway virtual alerta para eles o problema da zona neutra, que todos que a gente já conhece, né, no caso, né? E eles chegam e falam assim, a gente não tem alternativa, a gente pode ficar dentro da zona neutra, né, camuflado lá de uma certa forma, o Conan deu essa solução aí. Eles entram na zona neutra, se escondem na zona neutra e a Janeway não pode ultrapassar os limites da zona neutra, que já aparecem 3, né, aves de guerra romulanas para não deixar a Janeway entrar, né? Então isso seria mais o nosso 14º episódio, né, no caso, né? E quando a gente chega no 15º episódio, né, a nave, a Protostar, ela vai a um planeta, né, procurar peças para fazer reparos. É um planeta que tem uma civilização que tem uma certa tecnologia, coisa e tal. O O'Connor começa a ficar muito popular na nave, né, isso acaba provocando o ciúmes no Dalrel. Eles vão numa espécie de engenheira genética, né, que vai providenciar para o Dalrel um implante para ele ficar mais popular, vamos dizer assim, né? Ele acaba descobrindo que ele é de uma espécie única, porque ele foi uma experiência genética, que foi a combinação de várias espécies nele, né, no caso, mas foi uma experiência que não deu certo, ele acabou se sentindo mais deprimido ainda com isso, né? E ele acaba aceitando uma sugestão dessas geneticistas de ser aprimorado, que as suas características genéticas recessivas seriam, de 26 espécies diferentes, seriam, vamos dizer assim, atiçadas com aquele implante subcutâneo que ele colocou. E aí ele ficou completamente diferente, né? Ele ficava sofrendo mudanças genéticas, né? E ao mesmo tempo os romulanos atacaram, né? Eles foram atrás deles, né, para tentar roubar a Protostar deles, né? E a Janeway recebeu ordens expressas do comando da Frota Estelar de não ultrapassar a zona neutra, e caso eles, entendeu, tivessem, né, e caso a nave caísse, a Protostar caísse na mão dos Romulanos, que era para ela destruir a nave antes disso, porque ela já tinha noção de que tinha, né, uma arma muito perigosa nessa nave Protostar, no caso, né? E aí o que vai acontecer? Os Romulanos vão tentar pegar a tripulação da Prod, né, da Protostar, né? O O'Connor acaba fugindo, né, como o bom vigarista que ele sempre foi, né? E eles acabam conseguindo fugir dos Romulanos, até pelas características genéticas melhoradas lá do nosso Dalrel, coisa e tal, isso ajudou um pouquinho, né? Mas eles conseguem fugir dos Romulanos, né, no caso, né? E a Janeway chega a disparar 2 torpedos fotônicos, né? A distância, assim, né? Na direção da Protostar, né? Mas na hora que ela percebe que eles conseguem se desvencilhar dos Romulanos, né, que eles tinham como ver isso, não sei como, o episódio não deixou isso bem claro,
a Janeway manda que esses torpedos fotônicos sejam abortados, né? E aí eles acabam conseguindo fugir novamente, né? E a Janeway fica perguntando que moleques são esses, né? Que kids, né? Que garotos, adolescentes são esses, né? Que estão tomando conta dessa nave, né? Agora, a grande coisa interessante aí aqui no final desse episódio foi o seguinte, né? Uma das tripulantes da Janeway, né? Que é uma trio, né? No caso, né? Ela não era trio coisa nenhuma. Na verdade, ela é da mesma espécie do Grande Adivinho e ela acaba, né? Mostrando ali no caso que ela também veio do futuro, né? Que a espécie do Grande Adivinho é do futuro, né? No caso, né? E ela diz, né, pro Grande Adivinho que ela não foi que ele não foi a única pessoa que veio do futuro para resolver aquele problema daquele primeiro contato mal feito lá que acabou destruindo a civilização deles, né? Então o episódio ele terminou dessa forma, né? E pelo que vocês estão vendo, né, pelo que eu estou falando aqui, passando assim todos esses 5 episódios, fiquei aqui um tempão conversando com vocês, né? É interessante você perceber que tem uma história muito bem amarrada, né? Tem uma história muito bem interessante, né? Você tem realmente uma temporada que está contando uma história, tá contando uma história muito que tá contando uma história em sequência, mas também você está tendo episódios também que são, vamos dizer assim, você também tem uma coisa episódica, quer dizer, cada episódiozinho tem sua historinha também separada que está interligada a essa história principal, tá? Então é interessante perceber que eles estão conseguindo, né, escrever a coisa de uma forma bacana, que a coisa está ficando conciliada. Eles estão conseguindo fazer uma espécie de série de uma história só em 20 episódios, tá? Mas cada episódio também tem o seu subtexto, também tem a sua historiazinha que é contada ali e encerrada ali naquele episódio mesmo, né? Então eu tô achando que é um grande barato essa série, porque essa série está sendo bem escrita. Eles conseguiram encontrar, né, um meio termo entre isso. Quem estava vendo essas séries de Star Trek ou sendo séries episódicas ou sendo um novelão contando a coisa de cima a baixo, como foi Picard, por exemplo. Agora parece que eles estão encontrando um meio termo nisso. Eles estão conseguindo contar uma história de 20 capítulos, mas ao mesmo tempo cada capítulo tem sua história diferente ali dentro, né? Então eu tô achando isso bem interessante também. Então, gente, vou ficando por aqui agora, né? Desejando a vida longa e próspera a todos vocês, tá? E no nosso próximo vídeo a gente vai conversar sobre os 5 episódios finais dessa primeira temporada de Prodigy, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.